Meu nome é João, tenho 28 anos e sou policial militar em São Paulo há 6 anos. Nunca pensei que uma ronda de rotina pudesse se transformar em uma das experiências mais angustiantes da minha vida. Era uma tarde abafada, o sol refletia no concreto quente, ônibus lotados passavam lentamente e as buzinas se misturavam ao barulho das conversas nas calçadas. Tudo parecia normal. Até o rádio apitar com uma chamada urgente que congelou meu sangue. Recebemos uma denúncia anônima. Um possível estupro em andamento em uma casa do bairro de Cidade Tiradentes. A vítima ainda estava dentro, e qualquer atraso podia ser fatal. O detalhe do endereço era vago, mas o suficiente para disparar nosso instinto de ação imediata. Meu coração acelerou e uma mistura de adrenalina e tensão tomou conta do meu corpo. Conforme nos aproximávamos, a rua estreita parecia ainda mais silenciosa, apesar da movimentação urbana. Os carros estacionados em ambos os lados criavam sombras perigosas, e o olhar atento de quem passava pela calçada me deixava em alerta. Fernanda, minha parceira, mantinha a mão firme no rádio e me olhava com a mesma seriedade que eu sentia por dentro. Um olhar dizia tudo. Estamos prestes a entrar em algo muito perigoso. Ao chegarmos em frente à casa, algo parecia errado. As portas estavam entreabertas, as janelas com vidros quebrados refletiam o sol da tarde, e um silêncio estranho pairava no ar. Eu podia ouvir apenas meu próprio coração batendo acelerado, e aquele instante pareceu se alongar por minutos. O medo não era pelo que já havia acontecido, mas pelo que ainda poderia acontecer. Trocamos um gesto silencioso. Sem palavras, sabíamos que cada passo precisaria ser calculado. Antes de abrir a porta, inspecionamos a lateral da residência. Nenhuma saída visível para os suspeitos, mas qualquer movimento em falso poderia custar caro. Segurei minha arma com firmeza, mantendo o dedo fora do gatilho, respirando devagar para não perder o controle. Fernanda estava ao meu lado, igualmente concentrada. Então veio o som que confirmou nosso pior medo. Gemidos abafados vindos do interior da casa. Cada segundo se tornava uma eternidade. Cada sombra parecia se mover sozinha. Meu treinamento gritava para agir, mas a responsabilidade pela vida da vítima aumentava o peso em meus ombros. A tensão era palpável, o perigo iminente, e eu sabia que o menor erro poderia ser irreversível. Respirei fundo e, com um gesto silencioso, sinalizei para Fernanda me seguir. Cada passo que dávamos em direção à porta da residência parecia amplificar o silêncio ao nosso redor. O barulho da cidade, antes constante, desapareceu na minha percepção, deixando apenas os gemidos abafados e o ritmo acelerado do meu coração. Era como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo se estendendo em expectativa e medo. A porta rangeu levemente quando a empurrei, e por um instante, a luz do sol que entrava pela fresta iluminou partes do interior da casa. O cheiro de sujeira e algo indefinível pairava no ar, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Fernanda se posicionou à minha esquerda, arma apontada discretamente, pronta para qualquer ação imediata. Eu podia sentir a tensão em cada fibra do meu corpo, a adrenalina misturada com o medo de que algo pudesse acontecer a qualquer instante. Nosso treinamento entrou em ação. Mantivemos a comunicação silenciosa com gestos, avançando devagar pelos corredores estreitos, atentos a cada ruído, cada sombra. Um móvel derrubado, uma porta entreaberta, qualquer detalhe podia indicar a presença do suspeito ou a localização da vítima. Cada movimento precisava ser meticuloso, mas rápido o suficiente para que não houvesse chance de fuga do agressor. Então, ouvimos um som distinto, passos apressados e uma respiração ofegante vindo do quarto dos fundos. Meu corpo estremeceu, mas não havia tempo para hesitar. Com um impulso calculado,
abrimos a porta simultaneamente. O cenário que se revelou foi chocante. A vítima estava em perigo iminente, e o suspeito, surpreso com nossa chegada, hesitou por um instante que pareceu uma eternidade. Eu gritei firmemente: "Polícia Militar, solte a vítima e levante as mãos!" O som da minha voz ecoou pelo cômodo, e por um instante tudo ficou em silêncio. O criminoso tentou reagir, mas Fernanda e eu avançamos com precisão, imobilizando-o rapidamente. A tensão era palpável, cada músculo em alerta, enquanto assegurávamos a vítima e verificávamos que ela estava fisicamente bem, embora profundamente abalada emocionalmente. A adrenalina ainda corria pelo meu corpo, e o silêncio que se seguiu após o controle da situação parecia ensurdecedor. Eu sentia o peso do que havia acontecido, a consciência de que cada decisão tomada naquele instante tinha feito a diferença entre a vida e a morte. Fernanda ficou ao meu lado, respirando pesado, e juntos garantimos que a vítima fosse retirada do local em segurança. Enquanto aguardávamos a chegada de reforços e da equipe de atendimento psicológico para a vítima, observei o ambiente. Tudo parecia normal à primeira vista, mas cada detalhe daquele quarto contava uma história de horror interrompida pelo timing exato e pela coragem de agir no momento certo. Assim que a vítima foi retirada do quarto, coloquei-a em posição segura enquanto mantinha os olhos fixos no suspeito, que estava agora no chão, algemado e confuso. A respiração dele era pesada e o olhar, desesperado, revelava que não esperava que a intervenção policial fosse tão rápida. Fernanda ficou próxima à vítima, oferecendo palavras de conforto, tentando minimizar o trauma que ele estava vivenciando naquele momento. O rádio apitou com urgência. Reforços a caminho. Cada segundo era crucial, pois a presença de mais policiais garantiria que a situação permanecesse controlada e evitaria qualquer tentativa de fuga ou resistência do agressor. Eu mantive minha postura firme, arma ainda apontada discretamente, observando cada movimento do suspeito. A adrenalina ainda corria, mas a consciência do que havia acabado de acontecer pesava no ar. Enquanto esperávamos, comecei a analisar o ambiente rapidamente. Os móveis estavam revirados, evidências espalhadas pelo chão, e pequenos detalhes reforçavam a gravidade do crime que ocorrera ali. Cada canto da casa parecia carregar vestígios da violência que a vítima sofreu, tornando o local pesado, quase sufocante. Era impossível não sentir a seriedade e o impacto da situação naquele instante. Quando os reforços chegaram, a entrada foi coordenada e silenciosa. Cada policial sabia exatamente sua função: isolar o ambiente, garantir a segurança da vítima e conduzir o suspeito sem permitir qualquer chance de reação. O silêncio do bairro foi quebrado apenas pelo som dos passos firmes e comandos curtos. Senti um alívio parcial, mas a tensão ainda não havia desaparecido. Estávamos em meio ao processo de estabilizar a situação, mas a lembrança do que poderia ter acontecido ainda martelava na minha mente. Após o suspeito ser contido completamente e colocado na viatura, asseguramos que a vítima recebesse atendimento imediato. Enquanto isso, eu e Fernanda revisamos cada detalhe do local, cada evidência que poderia ser útil para a investigação. A adrenalina começava a ceder, dando lugar à exaustão mental e emocional. O peso do que presenciamos ainda estava presente, mas a sensação de dever cumprido proporcionava um mínimo de alívio. Mesmo depois que tudo parecia estar sob controle, a sensação de tensão permanecia. O bairro, que momentos antes parecia apenas um cenário comum, agora parecia carregado de lembranças do que aconteceu. Cada olhar das pessoas nas ruas, cada passo, lembrava-nos que a violência pode estar presente em qualquer lugar e que a nossa intervenção fez a diferença naquele dia. Enquanto nos preparávamos para deixar o local, senti a importância de cada treinamento, cada decisão rápida, cada instinto acionado. A rotina de patrulha pode ser imprevisível,
e a responsabilidade de proteger vidas é enorme. Aquele dia reforçou a consciência de que, na nossa profissão, não há espaço para erros. Depois que a vítima foi atendida pela equipe de suporte e conduzida ao hospital para cuidados médicos e psicológicos, seguimos com o suspeito até a delegacia local de Cidade Tiradentes. A viagem de viatura foi silenciosa, apenas o som do trânsito e da sirene leve, enquanto eu e Fernanda processávamos mentalmente o que havia acontecido. Cada segundo ainda parecia pesado, como se a tensão da ocorrência ainda estivesse pairando sobre nós. Ao chegar à delegacia, os procedimentos de registro começaram. O suspeito foi apresentado à autoridade competente, enquanto nós, policiais, começamos a relatar cada detalhe do flagrante. A formalidade dos processos não diminuía o impacto emocional que carregávamos. Eu podia sentir a respiração pesada de Fernanda, o olhar distante e tenso, e sabia que, assim como eu, ela estava absorvendo a gravidade de tudo. Enquanto escrevíamos o boletim, a memória dos minutos anteriores invadia minha mente. A rapidez com que cada decisão precisou ser tomada, a adrenalina extrema, o medo pela vida da vítima e a responsabilidade de não cometer nenhum erro. Era impossível não reviver cada segundo. Mesmo sentados atrás da escrivaninha da delegacia, o corpo ainda reagia ao estresse da ocorrência. A equipe da delegacia nos observava com respeito e atenção. Sabiam que a ação rápida tinha sido determinante para impedir que algo ainda pior acontecesse. Mas, por mais que houvesse reconhecimento profissional, o peso emocional permanecia. Saber que uma vida foi protegida, mas que o trauma da vítima seria duradouro, era uma lembrança constante e silenciosa que nos acompanhava. Durante o depoimento da vítima, mantive distância respeitosa, mas observava com cuidado. Cada palavra, cada gesto dela reforçava o quão delicado era lidar com crimes dessa natureza. Não podíamos apenas agir fisicamente. Havia a responsabilidade de garantir que ela se sentisse segura e que suas declarações fossem registradas com total precisão, respeitando sua privacidade e dignidade. Enquanto acompanhávamos o processo de coleta de evidências, percebi que a rua que havíamos deixado minutos antes, com toda a atenção e o caos, já parecia normal novamente. O trânsito seguia, pessoas passavam, crianças brincavam. Mas para nós, policiais, aquela calmaria era apenas a superfície. Por dentro, a memória do flagrante permanecia vívida, lembrando que a violência pode acontecer a qualquer momento e que a linha entre a rotina e o perigo é tênue. Ao final do dia, saímos da delegacia com um misto de exaustão e alívio. A sensação de dever cumprido estava presente, mas o impacto emocional daquela ocorrência permaneceria conosco por muito tempo. Cada patrulha nos lembra que nosso trabalho vai além da rotina. Envolve decisões que podem mudar vidas em segundos, e cada ação, por mais rápida que seja, tem um peso enorme. Após a ocorrência, o suspeito foi oficialmente indiciado pelo crime de estupro e encaminhado para a cadeia pública de Cidade Tiradentes sob escolta rigorosa. Cada passo dele era acompanhado com atenção, desde a saída da delegacia até a entrada na viatura prisional. A sensação de dever cumprido misturava-se à preocupação de que, em qualquer instante, situações inesperadas poderiam surgir. A responsabilidade de garantir a segurança de todos, inclusive do próprio suspeito, permanecia latente. Enquanto isso, a equipe da delegacia iniciou a investigação detalhada do crime. Coletamos depoimentos, registramos evidências e catalogamos cada detalhe do flagrante. Eu e Fernanda tivemos que reviver cada momento, descrevendo com precisão cada ação tomada durante a abordagem. O objetivo não era apenas documentar o que aconteceu, mas garantir que a justiça pudesse ser feita de forma rigorosa e transparente. Mesmo com a vítima segura e a ação policial bem-sucedida,
o impacto emocional era evidente. Conversas silenciosas entre colegas de farda demonstravam que situações assim mexem profundamente com todos os envolvidos. A sensação de tensão que parecia ter sido liberada na rua, ao prender o suspeito, ainda pairava nos corredores da delegacia. Era impossível ignorar o peso psicológico que cada ação trazia, e sabíamos que essas memórias permaneceriam conosco por muito tempo. Ao longo do dia, recebemos mensagens de apoio e reconhecimento da Central e de outros batalhões. Havia um sentimento coletivo de respeito pelo trabalho realizado, mas também uma consciência silenciosa de que cada ocorrência como essa deixa cicatrizes invisíveis. Cada passo da investigação precisava ser conduzido com cuidado para não comprometer o processo judicial e, ao mesmo tempo, proteger a vítima de mais traumas. Enquanto a cidade seguia seu fluxo caótico lá fora, com o trânsito pesado e a vida cotidiana retomando o ritmo normal, eu sentia a estranha sensação de que apenas uma pequena parte do que realmente acontece na rotina policial era visível para os cidadãos. A violência, o perigo e as decisões que podem salvar ou arruinar vidas acontecem em segundos, muitas vezes sem que ninguém perceba. A ocorrência serviu como um lembrete cruel da fragilidade da vida humana e da importância de nossa atuação. Cada patrulha pode ser decisiva, e o sucesso de uma ação depende de treinamento, intuição e coragem. Por mais que a adrenalina diminua e a rotina retome seu ritmo, a lembrança daquele flagrante permanece viva, gravada em detalhes que nunca serão esquecidos. Depois que o suspeito foi devidamente conduzido e a vítima recebeu atendimento, voltamos à base para registrar todos os detalhes da ocorrência. O silêncio entre eu e Fernanda dizia mais do que qualquer palavra. Cada gesto, cada expressão facial carregava o peso do que havíamos acabado de vivenciar. Era impossível ignorar a intensidade daquele dia. A adrenalina ainda pulsava, mas agora misturada a um cansaço profundo e a consciência da gravidade do que havia acontecido. Na reunião de encerramento da ocorrência, nosso comandante fez questão de ouvir cada detalhe da abordagem, desde o momento em que recebemos a denúncia até a condução segura do suspeito e da vítima. Ele enfatizou a importância da calma, da precisão e do respeito em todas as ações. Apesar do reconhecimento oficial, eu podia perceber nos colegas a tensão que ainda pairava no ar. Não é apenas o risco físico que permanece, é o impacto psicológico, a lembrança constante de que cada segundo poderia ter resultado em tragédia. Enquanto revisávamos os registros e organizávamos as provas coletadas, conversávamos sobre os detalhes da ação. Cada decisão, cada movimento rápido que fizemos foi determinante para garantir a segurança da vítima. A conversa era técnica, mas havia também um subtexto emocional evidente. Todos nós sabíamos que experiências como essa deixam marcas, silenciosas, mas profundas, que moldam a percepção do trabalho policial e a forma como encaramos cada ocorrência futura. Ao sair da delegacia, as ruas de Cidade Tiradentes pareciam diferentes. O movimento cotidiano, que antes nos passava despercebido, agora carregava um peso simbólico. Cada pedestre, cada carro, cada som da cidade lembrava-nos da fragilidade da vida e da importância de cada ação nossa. A rotina da cidade continuava, indiferente à violência que ocorrera algumas horas antes. Mas, para nós, policiais, a memória do flagrante permanecia vívida e clara. A reflexão sobre aquele dia foi inevitável. Pensei sobre a coragem da vítima em sobreviver a uma situação tão traumática, sobre a importância da denúncia anônima que nos permitiu chegar a tempo e sobre a responsabilidade enorme de cada decisão tomada em segundos. A sensação de dever cumprido se misturava a um peso emocional que só se compreende plenamente quando se está na farda e se vivencia de perto a violência urbana.
Mesmo com a operação encerrada, o aprendizado daquele dia se tornou parte de mim. Cada patrulha, cada intervenção, lembra que a linha entre rotina e perigo é extremamente tênue. A experiência reforçou que, na vida policial, agir com precisão e humanidade é fundamental, e que cada ação pode salvar vidas de forma direta ou indireta. O dia que começou como uma ronda comum se tornou um dos mais marcantes e desafiadores da minha carreira. Nos dias seguintes, a ocorrência continuou a repercutir dentro da corporação. Cada detalhe do flagrante foi cuidadosamente documentado e a investigação policial avançou com diligência. Eu e Fernanda fomos chamados para fornecer declarações detalhadas sobre a ação, incluindo cada passo, cada decisão tomada e cada elemento que presenciamos. Era essencial que o registro fosse minucioso, não apenas para a justiça, mas também para que a vítima tivesse seu caso tratado com seriedade e precisão. O acompanhamento da vítima era prioridade. A equipe de apoio psicológico entrou em cena, oferecendo suporte emocional, enquanto nós permanecíamos disponíveis para fornecer esclarecimentos e garantir que todas as medidas de proteção fossem aplicadas. Saber que nossa atuação tinha salvo uma vida ainda era misturado a uma sensação de peso. O trauma sofrido pela vítima não desapareceria rapidamente, e nós, policiais, carregávamos parte dessa responsabilidade emocional. Enquanto isso, o suspeito permanecia sob custódia e passava pelos trâmites legais. Cada decisão tomada em sua condução e tratamento dentro do sistema prisional era crucial, tanto para garantir a segurança da sociedade quanto para preservar os direitos legais dele. A tensão decorrente da gravidade do crime não desaparecia, e cada vez que pensávamos nos minutos do flagrante, o impacto emocional voltava à tona. Conversas silenciosas entre colegas mostravam que todos processavam a experiência de maneira única. Alguns refletiam sobre a importância da prontidão e da atuação rápida. Outros sobre a vulnerabilidade de cada cidadão em momentos de extrema violência. Eu sentia que a adrenalina havia sido substituída por uma consciência profunda. A rotina policial é imprevisível e a responsabilidade de cada ação é enorme. Mesmo com o tempo passando, a memória daquele flagrante permanecia vívida. Cada som, cada gesto e cada decisão ainda eram claros na minha mente. A experiência serviu como um lembrete constante de que, no nosso trabalho, não há espaço para hesitação e que cada segundo pode mudar vidas. O impacto do que vivemos permanece conosco, moldando nossa percepção da segurança, da justiça e da fragilidade humana, tornando-nos policiais mais atentos, mais cuidadosos e, acima de tudo, mais humanos. Depois de dias refletindo sobre aquela ocorrência, percebi que aquele episódio mudou não apenas a vida da vítima, mas também a minha percepção sobre a rotina policial. Cada patrulha que realizamos em São Paulo nos lembra da imprevisibilidade da vida e de como decisões tomadas em segundos podem definir destinos. A tensão vivida naquele dia, o medo, a adrenalina e o alívio de salvar uma vida se misturaram em uma lembrança que jamais será esquecida. Ao revisitar mentalmente cada momento, eu entendo a importância da denúncia e da atuação rápida das autoridades. Sem a coragem de alguém em ligar para a polícia, talvez não tivéssemos chegado a tempo. Cada segundo conta, e a colaboração entre cidadãos e policiais é crucial para impedir que crimes graves se completem. Esse pensamento me fez sentir orgulho do nosso trabalho, mas também uma enorme responsabilidade com cada cidadão que patrulhamos. Ainda sinto o peso da cena gravada na memória. O olhar da vítima, a tensão do suspeito, o ambiente carregado de medo e desespero. É impossível esquecer, e talvez nunca devesse. Essa lembrança serve como alerta e aprendizado. Sabemos que a violência existe, mas também sabemos que é possível enfrentá-la com treinamento, coragem e humanidade. Cada ação tem consequência,
Cada escolha é decisiva e a farda que vestimos carrega essa responsabilidade todos os dias. Ao encerrar o registro desse episódio em minha mente, penso nos colegas que compartilharam a experiência, na parceira de patrulha que manteve a calma sob pressão e na própria vítima, que encontrou segurança graças à nossa intervenção. A rotina policial é imprevisível, e acontecimentos como este nos lembram que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Essa história, assim dolorosa e intensa, é também uma lembrança de que cada patrulha, cada intervenção, cada minuto conta. Serve como alerta, reflexão e ensinamento para todos. A violência pode estar próxima, mas a ação rápida, consciente e humana pode mudar vidas. E mesmo que o impacto emocional permaneça, o dever cumprido e a vida salva reforçam o verdadeiro sentido da nossa missão.